Fala, estrategista, seja bem-vindo à aula de hipertensão arterial sistêmica, um dos temas mais importantes para a prova do Revalida. Então vamos juntos nessa aula para você entender e acertar com facilidade as questões de hipertensão. Olha só a importância do tema para a sua prova. Acompanha comigo. Hipertensão arterial é, junto ao lado de doença coronariana, o tema mais cobrado, lá, primeiro lugar na prova do Revalida. Então, você tem que saber sobre a hipertensão para a prova. E com relação, dentro da hipertensão, o que mais cai? Olha só, diagnóstico e classificação, 12% do conteúdo das questões. Tratamento, olha só, pessoal, tratamento é o nosso segundo bloco. Deixei um bloco reservado para a parte mais importante. Quase 70% das questões é sobre tratamento e hipertensão secundária, crise hipertensiva, também chamado de hipertensão complicada, é 19%. Portanto, essa aula está dividida em 3 blocos. Primeiro bloco, diagnóstico e classificação, depois tratamento, é o mais importante. Terceiro bloco, hipertensão secundária e crise hipertensiva. Então vamos começar pela definição de hipertensão arterial. O que define a hipertensão? Quando que eu tenho que suspeitar o diagnóstico de hipertensão? A hipertensão é definida como um aumento sustentado dos níveis pressóricos com pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e ou uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90. Então o corte para você suspeitar de hipertensão na prova e na vida é acima de 14/9. E para o diagnóstico, eu preciso de 2 visitas ou algumas situações mais graves, apenas em uma visita, no primeiro contato médico, eu já posso dar o diagnóstico de hipertensão. Qual a situação que eu consigo dar o diagnóstico com apenas no primeiro contato médico? Olha lá, se o paciente tem uma pressão maior do que 14/9, que é o nosso corte, e tem um alto risco cardiovascular, a gente vai ver como faz a estratificação de risco. Em apenas uma visita, eu posso dar o diagnóstico já de hipertensão. Ou será um hipertenso estágio 3, maior do que 18/11, logo na primeira visita, diagnóstico de hipertensão. Nas outras situações, onde eu tenho a pressão, olha lá, acima do nosso corte, mas o risco cardiovascular é baixo ou moderado, eu preciso de um segundo exame, de uma segunda visita. E aí, a diretriz nova de hipertensão que saiu em 2024, que é a diretriz de aferição da pressão arterial dentro e fora do consultório, dá ênfase para 2 exames adicionais. Um dos 2 você pode fazer MAPA, que é a medida ambulatorial da pressão arterial, a monitorização ambulatorial da pressão arterial, MAPA, ou a medida residencial da pressão arterial, MRPA. Desses 2, preferencialmente MAPA, eu vou enfatizar novamente com vocês ao longo da aula. Então, primeira visita, se precisar de um exame complementar, MAPA ou MRPA. Agora, atenção, pessoal. Atenção, porque isso aqui é uma atualização e pode pintar na prova. Você já deve ter visto essa classificação de hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada, e antes era só dessa forma mesmo, eram só 4 possíveis diagnósticos. Agora, para complicar a vida do professor e do aluno, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, não bastasse dificultar, ela dobrou o número de diagnósticos, então agora são 8. E vão ser divididos de 4 em 4. O que vai fazer essa divisão para mim? Se o paciente está em tratamento medicamentoso, são 4 divisões de diagnóstico, e se não está em tratamento medicamentoso, são outras 4. Portanto, olha só, esse primeiro slide aqui, ó, o paciente não está em tratamento medicamentoso ainda. Situações, o paciente está em investigação de hipertensão, está com suspeita, está em acompanhamento ali pro diagnóstico, é um paciente que ainda não foi diagnosticado, ou ele tem até o diagnóstico, mas não está em tratamento. Então é importante que eu estou falando agora dos diagnósticos de classificação de hipertensão naquele paciente que não está em tratamento medicamentoso. Ele vai se basear na pressão do consultório e no exame complementar, que é ou MAPA ou a MRPA. Beleza? Então acompanha comigo aí na tela. Começando com a pressão de consultório. Está abaixo de 14/9, ou seja, está normal, e o exame complementar, MAPA ou MRPA, está normal. Isso aí é chamado de paciente normotenso.
Agora, se a pressão no consultório continua baixa e o exame complementar está alterado, o diagnóstico é de hipertensão mascarada. E por que hipertensão mascarada? Porque é como se o médico tivesse com uma máscara e no consultório, na frente do médico, a pressão do paciente está normal. Mas quando pede um exame complementar, esse exame complementar está alterado. Esses pacientes, como ficam com a pressão arterial elevada ao longo do dia todo, eles têm um prognóstico pior do que aquele paciente com hipertensão do avental branco, que esse paciente de hipertensão do avental branco fica hipertenso apenas na presença do médico. Então, a hipertensão mascarada tem mais lesão de órgão-alvo, o prognóstico é pior em relação à hipertensão do avental branco. Mas vamos continuar aqui, falando ainda daqueles pacientes sem tratamento medicamentoso. Se a pressão no consultório é acima do nosso corte lá, 14/9 ou mais, e o segundo exame está normal, o diagnóstico é de hipertensão do avental branco, ou seja, pressão alta apenas na presença do médico lá no consultório. Ou se a pressão no consultório continua elevada, mas os exames complementares estão também elevados, isso aí é chamado de hipertensão sustentada. Fechou? Agora vamos passar para aquele paciente que está em tratamento medicamentoso. Essa classificação, então, é válida para o paciente em tratamento medicamentoso. O que você vai perceber? Que o termo controlado ou o termo não controlado aparece nessa situação. Então, se cair na prova alguma classificação de hipertensão seguido de controlado, de não controlado, quer dizer que o paciente está em uso de antihipertensivos. Você não pode esquecer disso. E a mesma coisa, baseada na medida de pressão dentro do consultório e no exame complementar. Então, pressão de consultório abaixo de 14/9, com exame adicional normal, é chamado de hipertensão controlada. Agora, se a pressão no consultório continua boa e mapa MRPA alterado, isso aí é chamado de hipertensão mascarada, só que como o paciente está usando medicamento antihipertensivo, olha o termo lá que segue, não controlada, hipertensão mascarada não controlada, porque a pressão não está controlada, isso foi mostrado pelo mapa ou pela MRPA. Outras situações, pressão no consultório alta, exame complementar normal, hipertensão do avental branco não controlada, não está controlada por conta da pressão no consultório que está elevada. Beleza? E agora, se os dois estão alterados, isso aí é chamado de hipertensão não controlada. Então, repare que apareceu o termo controlado ou não controlado, o paciente obrigatoriamente tem que estar em uso de tratamento antihipertensivo. Essas são as classificações novas da última diretriz de hipertensão, que pode sim pintar em prova. E outras atualizações é com relação à aferição da pressão arterial. Eu quero que você anote e tire um print disso aí, mas vai estar lá no seu livro digital também para você tirar todas as dúvidas. Olha lá, o que tem de novidade? Os aparelhos automáticos ou semiautomáticos, que são também chamados de técnica oscilométrica, pode aparecer esse termo na prova, eles apresentam vantagens em relação à técnica convencional, que é aquela técnica auscultatória com aparelho aneroide. Então, preferir aparelhos automáticos ou semiautomáticos. Diminuem a chance de erro, porque o aparelho dá exatamente o valor da pressão, por exemplo, 143/96. E quando a gente faz pela técnica de ausculta, geralmente você arredonda o valor e isso é incorreto, não deve arredondar esse valor. Portanto, preferência por aparelhos automáticos ou semiautomáticos diminui o chamado viés de aferição, o erro de aferição. Fechou? Aparelhos digitais, pode ser algum relógio de pulso que oferece o valor da pressão arterial, chamado de wearables. Eles não são recomendados no acompanhamento da pressão arterial. É só para medida eventual, até para triagem, mas não para acompanhamento. A AMPA, que é a automedida da pressão arterial, ela não obedece protocolos específicos, é diferente da MRPA ou da MAPA, que tem protocolos bem estabelecidos. Então, a AMPA, como não tem protocolo estabelecido, ela deve ser utilizada apenas como forma de triagem e não para acompanhamento. Grava isso. AMPA, que é a medida que o paciente faz aleatoriamente em casa, serve apenas para triagem, não para acompanhamento.
Quais são os métodos, então, confirmatórios de escolha para o diagnóstico de hipertensão? MAPA ou MRPA, por isso que elas estão naquela classificação que eu mostrei agora há pouco. E a aferição fora do consultório pode ser feito somente pelo paciente, sim, com aqueles aparelhos automáticos ou semiautomáticos. Inclusive, o paciente pode aferir a pressão dele sozinho no consultório. Isso aí tira a figura do médico naquela suspeita de hipertensão do avental branco. Ou, se o paciente fica hipertenso na frente da figura do médico, eu tiro o médico do consultório, de dentro da sala dele mesmo, deixa somente o paciente lá, orienta o paciente como utiliza esse aparelho automático ou semiautomático, e aí espera uns minutinhos o paciente aciona o aparelho para medir a pressão. Então isso aí são novidades da última diretriz. Olha só, essa tabela aqui, que inclusive foi retirada dessa diretriz de pressão arterial dentro e fora do consultório. O que é importante que eu quero que vocês saibam dessa tabela? A indicação principal de cada método. Então, essa linha aqui que eu estou mostrando. Pressão de consultório serve apenas para triagem de segmento. MRPA é muito bom para segmento e a MAPA é bom para o diagnóstico inicial. Então, o que eu tiro de conclusão daqui? Exame principal, pro diagnóstico inicial de hipertensão, MAPA. Essa é a resposta. A AMPA, lembra que eu falei que a AMPA não tem protocolos específicos, então ela apenas como triagem, medidas em farmácia, triagem de segmento e espaços públicos, triagem de oportunidade. Aproveita que o paciente está lá e afere. Essas três, AMPA, farmácia e espaço público, não têm valores estabelecidos de pressão. Por isso que elas não servem para o segmento e nem para o diagnóstico, tá bom? Valores de corte de MAPA de 24 horas com pressão arterial maior ou igual a 13/8 e a MRPA também com esse corte, maior do que 13/8, quer dizer que está alterada. É exame alterado. Então, MAPA ou MRPA com pressão média de 24 horas maior do que 13/8 está alterado. É diferente do corte no consultório, que é aquele 14/9 que a gente viu. Fechou? A classificação da pressão, você tem que saber, não tem como fugir disso, que vai desde pressão ótima, normal, pré-hipertenso, hipertenso estágio 1, 2 ou 3. Professor, qual que é a chance maior de cair em prova? É a pressão alterada, então hipertensão estágio 1, 2 ou 3, grave esses valores. Tudo começa acima de 14/9. Sendo que hipertensão estágio 2 ou 3 é o que mais pinta em prova. Sempre você tem que ser pessimista na hora de classificar a pressão do paciente. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, o paciente tem uma pressão de 145 por 110, por 100, vamos, 145 por 100. A pressão sistólica está na faixa de hipertensão estágio 1, a diastólica está no estágio 2. Então esse paciente é hipertenso estágio 2, tá bom? Sempre seja pessimista. E se for o contrário, também é válido. Tem aqueles pacientes que têm um aumento isolado da pressão arterial sistólica. Isso aí é chamado de hipertensão sistólica isolada. A sistólica é maior ou igual a 140, a diastólica menor do que 90, muito observado em paciente idoso. Quando a gente vai acompanhar os pacientes ambulatorialmente ou na unidade de saúde, tem alguns exames complementares anuais que devem ser solicitados. Isso aí é obrigatório. E aí a gente tem um mnemônico para você se lembrar, que é essa frase gigantesca que está aqui em cima. Um único grande homem pode facilmente conseguir lembrar ou esquecer. Então, esses são os exames anuais do paciente hipertenso. Urina 1, ácido úrico, glicemia de jejum e hemoglobina glicada, potássio, então o sódio não faz parte, tá bom? Isso aí é pegadinha de prova. Taxa de filtração glomerular, que é o clearance de creatinina. A creatinina também deve ser dosada, portanto, ureia pode esquecer, não faz parte a ureia e nem o sódio, isso aí é pegadinha de prova, lipidograma e eletrocardiograma. Repetindo, todos esses exames, e o que você precisa saber para não cair em pegadinha? Ureia, sódio, ecocardiograma não faz parte. E o fundo de olho, professor, fundo de olho, ele é considerado como uma extensão, uma parte do exame físico.
portanto, deve ser feito em toda a consulta do paciente hipertenso, não seria um exame complementar, mas deve ser feito também, pelo menos anualmente, o exame de fundo de olho. Para a estratificação de risco cardiovascular, você vai ter que estratificar na hora da prova para saber os alvos de pressão. Então, é esse passo a passo que a gente vai rever com calma ao longo da nossa aula aqui. Então, passo 1, avaliar os níveis de pressão, ou seja, classificar em hipertensão estágio 1, 2 e 3. Passo 2, avaliar se existe lesão de órgão-alvo, se o paciente é diabético, tem doença cardiovascular ou doença renal crônica, porque se tiver presente um desses, ele já é de alto risco. E o passo 3, eu avalio fatores de riscos adicionais que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, essa é a estratificação de risco. Fica tranquilo, porque olha só a dica que eu vou dar. Tá vendo que a maioria dos quadradinhos estão pintados de vermelho? Quer dizer que são pacientes de alto risco. Então, na hora da prova, a chance de pintar um paciente de alto risco ela é muito maior. Por quê? Porque todo paciente hipertenso estágio 3 é de alto risco, independentemente ou não da presença de lesão de órgão-alvo, de fatores de risco. E todo paciente que tem lesão de órgão-alvo, é diabético, tem doença renal crônica estágio 3 ou mais, ou tem doença cardiovascular pré-existente, já teve infarto, AVC, doença arterial obstrutiva periférica, esses aí são pacientes também de alto risco, independentemente do valor da pressão arterial. E olha só, o paciente hipertenso estágio 2, que cai muito em prova também, a chance dele ser de alto risco é muito grande. O hipertenso estágio 2 só não será de alto risco se ele não tiver nenhum fator de risco associado. Isso aí é muito difícil. A banca geralmente dá um paciente hipertenso estágio 2, tabagista, com dislipidemia, ou com síndrome metabólica e por aí vai, já é de alto risco. Olha só os fatores de risco tradicionais, isso aí, essa tabelinha está lá no seu livro digital, eu quero que você faça um print e veja com calma depois. Mas sexo masculino, obesidade, idade, dependendo se é homem ou mulher também, é um fator de risco adicional, presença de dislipidemia, isso tudo são alterações que você precisa procurar na hora da prova. Tabagismo, resistência insulínica e histórico familiar de doença cardiovascular precoce em parentes de primeiro grau. Agora, lesões de órgão-alvo. Qualquer lesão de órgão-alvo já classifica o paciente como alto risco. Quais são as principais lesões de órgão-alvo que caem na prova? Hipertrofia ventricular esquerda no eletrocardiograma, índice tornozelo braquial reduzido, doença renal crônica estágio 3, microalbuminúria, valores de microalbuminúria é importante você saber, e presença de retinopatia. Qualquer um desses está lá no enunciado, o paciente já é de alto risco. Assim como se tiver qualquer lesão cardiovascular, doença cardiovascular ou doença renal estabelecida, é paciente já de alto risco. Então, AVC ou acidente isquêmico transitório prévio, doença arterial coronariana, seja angina instável ou infarto prévio, colocou stent também já é de alto risco, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica, doença renal crônica estágio mais avançado, ou retinopatia também avançada. Então, todas essas tabelas estão lá no seu livro digital, são fatores de risco que você tem que procurar no enunciado na hora da prova. Resumindo aqui, um paciente hipertenso que seja diabético, ou tenha qualquer lesão de órgão-alvo que a gente já viu, ou qualquer doença cardiovascular, a gente acabou de ver, ou é um renal crônico estágio 3 ou mais, acabou, ele é um paciente de alto risco. Fechou? Qual que é a meta de alto risco? Menor do que 13/8, grava inicialmente dessa forma, mas eu vou mostrar exatamente como que é o valor-alvo. Agora vamos entrar no alvo de pressão arterial conforme a classificação do risco cardiovascular do paciente. Aquele hipertenso de baixo risco ou de risco moderado, o valor-alvo de pressão arterial dele é abaixo daquele corte lá de 14/9. Se o paciente é idoso, vai depender se é um idoso rígido, que é aquele idoso mais independente, que corre na praia, ou um idoso frágil, mais acamado, cadeirante, que tem alguma doença demencial e por aí vai. Primeiro, quando que eu vou começar a tratar o idoso? Se é um idoso frágil, eu tolero um nível de pressão um pouquinho maior, então eu vou começar o tratamento antihipertensivo para o idoso frágil apenas quando a pressão estiver acima de 16/9.
O idoso rígido eu começo se tiver acima de 14/9, que é igual à população normal. Fechou? A banca tem que informar na hora da prova se o idoso é rígido ou não. E qual que é a meta de pressão? Vai depender também se o idoso é frágil ou se é um idoso rígido. Idoso frágil, a meta de pressão sistólica é entre 140 e 149 e a diastólica entre 70 e 79. Idoso rígido, a meta de pressão sistólica é um pouquinho mais baixa, entre 130 e 139, e a diastólica 70 a 79. A diastólica nunca vai abaixar de 70, tá bom? Porque se eu abaixar muito, eu posso dar isquemia cerebral, isquemia coronariana, isquemia renal, isso aí não é bom para o paciente. Então, resumindo as metas de tratamento. Olha lá, risco baixo ou moderado, 14/9. Para a prova, o mais importante, pacientes de alto risco. Para ficar fácil gravar, menor do que 130/80. Mas se for uma questão discursiva, pode colocar esses intervalos aqui, ó. Sistólica entre 120 e 129, diastólica sempre entre 70 e 79. Idoso rígido, pressão ali de 130 a 139 de sistólica, diastólica não muda, e frágil, a gente acabou de ver também, a sistólica um pouquinho mais elevada, entre 140 e 149. Olha lá como cai na prova. 43 anos, é um hipertenso, olha só esse valor, acima de 18/11, acima de 18/11. Tabagista, ex-tabagista, obeso, aumento da circunferência abdominal. É uma questão discursiva que deu paciente de alto risco com alteração de glicemia e pede meta de pressão, glicemia de jejum e LDL. Então, é um hipertenso estágio 3 com diabetes, alto risco cardiovascular. Meta de pressão menor do que 13/8 ou dessa forma aqui, idealmente porque é uma questão discursiva. Meta de glicemia de jejum abaixo de 130 e de LDL abaixo de 70. Fechou? Beleza? Respira fundo, a gente acabou o primeiro bloco aqui, então vai no banheiro, toma uma água, se prepara, porque a gente vai entrar no segundo bloco, que é o mais importante, que é o bloco do tratamento. Então te vejo daqui a pouquinho.